Olá, professores! Vamos começar mais um projeto no Scratch. Hoje a gente vai fazer um projeto em que o gatinho ele vai fazer desvios na tela e vai vir alguns obstáculos para atingi-lo. Então, primeira coisa que nós vamos fazer é deletar o ator principal e escolher um outro ator. A gente vai pegar o gatinho, mas o gatinho não em pé do jeito que ele tá. Ele voando. Então a gente vai pegar esse aqui, ó, Cat Fly. E aí, o que nós vamos fazer? A gente vai aqui em fantasias, porque nós vamos aqui personalizar esse gatinho. E como que a gente vai fazer essa personalização? Então, o que nós queremos aqui é que esse gatinho ele fique na frente de um arco-íris atrás. E aí esse arco-íris vai ser trocado à medida que as fantasias forem trocadas. Então a gente vai ter sempre as cores alternando entre o gatinho. Então nós vamos ter sempre as cores alternando aí à medida que passa o tempo do jogo. Então nós vamos ter aí as cores alternando à medida que o jogo vai passando. E aí dá uma impressão de movimento aí desse gatinho. Então o que a gente vai selecionar? Vamos pegar aqui o quadrado. Então, eu vou selecionar o quadrado. Só que eu não quero um contorno nesse quadrado. Então, esse retângulo, aliás. Então eu quero o retângulo sem contorno. E eu vou fazer de diferentes cores um do lado do outro. Só que eu não quero que esse gatinho ele fique atrás do retângulo. Então, se eu selecionar o retângulo aqui, ó, o que vai acontecer? Ele vai ficar o retângulo ele vai ficar na frente do gatinho. E eu quero que esse retângulo ele fique atrás. Então, o que eu preciso fazer? Preciso ordenar as imagens. Então, aqui em cima eu tenho como faço a ordenar aí as camadas das imagens. Então, eu tenho aqui para frente, para trás, mas ambos esses dois eles fazem apenas uma vez, ou eu posso mandar simplesmente para trás de uma vez, que nem eu fiz agora. Então, nós vamos escolher, obviamente, as cores alternadas do arco-íris, praticamente. Então, primeiro aí eu vou escolher um amarelo. O que a gente pode fazer para ficar do mesmo tamanho é duplicar aqui esse retângulo. Então, eu posso aqui copiar a imagem e eu posso colar ela logo do lado aqui da outra. Mas lembra, o intuito aqui é alternar a cor. Então, o que eu vou vir fazer aqui, vou mudando de cor. Então, deixar até um pouquinho mais saturado. Aqui também. Deixar um pouquinho mais saturado para ficar bem coloridão. O ideal é que os retângulos eles fiquem alinhados. E lembrando que você tem que enviar aí a imagem para trás. Por quê? Porque o gatinho vai ficar na frente, certo? Então, já fiz duas cores. Vou colar de novo aqui. Faço ele ficar bem alinhadinho. Vou mudar a saturação dele para ficar mais escuro. E aí eu vou alternando as cores. Alternei aqui as cores. Vou até copiar. Vou enviar para trás. E aí eu faço isso repetidamente para mim ter aí as cores alternadas. Pronto, eu já fiz aqui a personalização do meu personagem. Então aqui eu tenho uma bandeira de várias cores. É claro, as cores dos seus alunos eles podem escolher o que eles quiserem, mas o intuito era esse, fazer essa modificação dentro da fantasia do personagem. E o que a gente vai fazer agora? Eu tenho só uma fantasia e eu quero que esse personagem, sempre quando ele estiver em movimento, mude de cor várias vezes. Então, o que eu vou fazer aqui nesse caso? Eu venho aqui e duplico o personagem. Só que aqui eu vou alterar a ordem das cores, porque a ideia é que sempre seja
cores diferentes. Então, eu vou pegar e vou mudar as cores desse personagem aqui. Quantas fantasias eu posso fazer? Depende aí do que você quiser de mudança de cor. Então, você pode fazer infinitas fantasias aí, conforme for aí o passar do tempo. Então, por exemplo, aqui, se eu quero que que a próxima cor seja, na verdade, o roxo aqui, é só eu pegar a conta-gota, vir aqui no roxo e vai virar o roxo. Aí, essa daqui, essa cor seria aqui de baixo, e aí você vai alterando aí conforme for a ordem. Então, olha aqui, eu fiz 6 fantasias, então são 6 alterações de cores, porque justamente eu tenho 6 cores, então as cores elas mudam de ordem 6 vezes. Então eu tenho essas 6 fantasias agora, meu gatinho foi personalizado com as 6 fantasias e agora a gente vai começar aí a montar o código desse gatinho. Primeiro, vamos lá. Qual é o posicionamento que eu quero deste primeiro personagem? Então eu vou pegar esse primeiro personagem e vou mudar o posicionamento, vou colocar ele pra cá. Não coloquei ele pra cá. Todo bloco ele tem que ter um comando, certo? Então já pus meu primeiro personagem aí nesse posicionamento. E aí a gente vem clicando aonde? Primeiro em evento. E aí aqui, quando a gente clicar na bandeirinha, o que eu quero que esse personagem faça? Primeiro vamos fazer ele mudar de fantasia, porque eu já criei as 6 fantasias e aí eu quero que ele mude de fantasia. Então a gente já usou esse tipo de bloco, mas eu quero que ele mude de fantasia sempre. Então a gente vem aqui no bloco de controle, pega o sempre e aí aqui a gente vai pegar o bloco de espere, vai encaixar aqui, porque eu não quero que a fantasia também mude também nem muito devagar, nem muito rápido, que a gente não perceba. Então, qual é o tempo que a gente vai colocar aqui? Então, no projeto que nós estamos se baseando, o tempo que foi colocado aqui é de 0,2 segundos. Então, cada 0,2 segundos ele vai trocar de fantasia. Mas aqui eu ainda não coloquei o que é para ele fazer. Então, eu tenho que vir aqui no bloco de aparência. E aí eu vou pegar o botão de próxima fantasia. Então, sempre que eu clicar aqui, o que vai acontecer? Olha só, ele vai alternar aí as cores da fantasia. Então aqui, ó, ele está alternando aí as cores da fantasia. Agora, qual o próximo passo que nós vamos fazer aí para que esse gatinho continue na programação dele? Então, o que eu quero que esse gatinho faça? Quando ele for clicado, ele vá para uma posição em específico. E aí a gente vai selecionar qual é essa opção em específico que ele vai. Então, por enquanto ele está aqui. Mas quando eu clicar no ir aqui, que é na bandeirinha, eu quero que ele vá para uma posição específica. Então, aqui a gente vai colocar um outro bloco de evento. Ah, mas pode no mesmo personagem você colocar um outro bloco de evento? Sim, você pode colocar vários blocos de evento no mesmo personagem. Então, aqui nesse personagem, quando ele for clicado, além de ficar trocando de fantasia, eu quero que ele mude de posição. E também nós vamos criar um outro bloco que é uma variável mais para frente de pontuação. Então, aqui primeiro a gente vai pôr o bloco de quando ele foi clicado. A gente vem aqui em movimento e aí a gente vai pegar o vá para. E aí qual é a posição que eu quero que ele inicie? É essa daqui, ó. Então, eu quero que ela vá para essa posição aqui, que é a posição central. Então, ó, se você observar, quando eu coloco ele na posição central, muda o número aqui
do x e do y. E aí, o que eu vou fazer? Aqui, eu vou mudar o número do x e eu vou mudar o número do y. Eu vou colocar 0 para ele ficar bem no centro. Então, quando eu clicar aqui, ó, ele vai para a posição central, certo? Ele vai ficar no canto e na posição central. Lembre, por que eu coloquei 0 no y? Lembra que nosso talhando na programação ele é dividido em eixos x e y. Então, eu tenho aqui o eixo y bem no centro e o eixo x bem no centro. Se eu colocasse o x0 também, ele ia ficar bem no centro da tela. Então, ó, a gente pode até fazer um teste aqui, ó. Vou colocar o 0 aqui também. Aí, quando eu clico na bandeira, ele vai para onde? Bem no centro da tela. Mas eu não quero que ele fique aqui no centro, eu quero que ele fique aqui no cantinho. Então, por isso que eu coloco aqui na posição que eu quero, que é o menos 158. Porque aí, quando eu clico na bandeirinha, ele vai para a posição aqui do canto, tá? Além disso, vamos colocar som, tá? Então, aqui eu quero que me mostre uma música. Então, sempre que eu clicar na bandeirinha, vai começar uma musiquinha. Então, nesse jogo, no caso, a gente vai ter música, sonoridade. Então, aonde que eu adiciono música aqui? Primeiro, eu preciso colocar o botão mostra. Por quê? Porque sempre que eu clicar na bandeirinha, a música vai iniciar, o jogo vai se iniciar. E aqui a gente vem na parte de som. Eu quero que mude para um volume. Então, vamos supor aqui que eu tenho... mude para volume de 100%. Então, minha música vai iniciar quando eu apertar. E aí, aonde que eu pego a música? Então, eu venho aqui, ó, toque o som. E aí, aqui, a gente pode adicionar ou gravar uma música, tá? Então, nós vamos vir aqui na aba de sons e aqui a gente vem, só voltando, foi muito rápido, a gente vem em selecionar um som. Mas qual é o som que a gente vai selecionar? Nesse projeto, o som que é selecionado aí para nesse projeto, o som que é selecionado aqui para a música inicial é uma musiquinha chamada Dum Dum Dum, que é esta aqui justamente. Então é essa aqui que a gente vai utilizar ela no jogo. Ela tem bem um barulhinho de jogo mesmo. Ó. Então, quando iniciar o jogo, justamente quando eu clicar no início, é essa musiquinha aí que vai tocar. Como que eu coloco ela no jogo? Então, eu já adicionei ela como som aqui. Aí eu venho aqui e seleciono a música. Então, aqui, quando eu clicar na bandeirinha, eu vou ter aí a musiquinha tocando junto com a parte alternada aí das cores. Então, se eu pegar, colocar o personagem em outro lugar, sempre que eu clicar na bandeirinha, vai tocar a música e ele vai para a posição inicial, que é a central. Agora, para finalizar esse bloco, nós vamos adicionar uma variável. Então, qual a variável que a gente vai adicionar? Uma variável de pontuação. Para isso, eu preciso criar uma variável. Então, aqui a gente vem em criar uma variável. Vamos colocar aqui a pontuação. Então, criamos uma variável aqui de pontuação para o meu personagem. Então, além de criar aí a minha variável de pontuação, o que eu preciso fazer? Eu preciso fazer toda vez que eu clicar na bandeirinha, a minha pontuação aqui ela mude para mim conseguir várias vezes aí jogar o meu jogo. Então, eu vou pegar esse bloco aqui de minha variável e vou selecionar aqui pontuação. E toda vez que eu clicar na bandeirinha, ela vai mudar para pontuação 0. Mas o que vai acontecer com esse personagem? Bom, como o vídeo já ficou muito longo, a gente vai parar a programação por aqui e aí nós vamos acrescentar movimento a esse personagem e justamente aí o que vai acontecer com essa pontuação.
Porque a ideia é que este personagem desvie de obstáculos e se ele atingir o obstáculo, ele acabe perdendo o jogo. Então, para isso a gente precisa acrescentar aí mais o fundo, vamos acrescentar mais uns detalhes ao cenário, entre outras ideias aí. Então, por hoje nós vamos terminar por aqui. E aí voltamos na parte 2, continuando essa aula aqui.